Bom, hoje nós vamos falar sobre o músculo. É uma das aulas para a gente aprender como acontece o movimento do corpo humano, né? E para isso, antes a gente vai ter que entender o que é o músculo e como ele funciona. Então, primeiramente, o músculo é um tecido formado por fibras que podem se contrair e se alongar, né? Elas são conectadas ao osso através de um tendão e toda vez que essas fibras se contraem, elas vão puxar esse osso e se elas relaxarem, o osso vai em direção contrária à musculatura. Tá? Então, quando você contrai e relaxa, você está fazendo movimentos com o seu segmento do seu corpo. E existem três tipos, basicamente, de músculo: o músculo estriado, esquelético, o músculo liso e o músculo cardíaco. Aqui segue um exemplo de alguns dos músculos que a gente tem no corpo. Né? A gente tem cerca de 600 músculos no total, mas esses aqui são alguns mais aparentes para você ver, né, no espelho e tal. Então a gente tem o esternocleidomastoide, que está nessa região aqui, né, do pescoço, ele que faz o movimento de lateralização da sua cabeça. O trapézio, que é essa musculatura aqui, o deltoide, que é o ombro, e vários outros. Vamos entender agora o que é o músculo estriado esquelético. Tá? Ele se liga ao osso através do tendão, como a gente já disse antes. É diferente dos outros dois músculos, porque os outros dois não têm tendões, eles não se ligam diretamente ao osso. Né? Então o músculo estriado esquelético é o único que vai se ligar ao osso. Ele faz uma contração rápida e voluntária, então todas as contrações que fazem o músculo é porque você quer fazer aquela contração. Né? Todos os movimentos que você faz com o braço, com a perna, você pensa naquilo que você quer fazer e o movimento é executado. E ela tem uma contração rápida, porque você pode fazer movimentos, você define a velocidade que você quer fazer do seu movimento. Então ela pode ser rápida, pode ser lenta, mas ela tem resistência suficiente para poder fazer um movimento rápido. Tá? E possui estrias transversais. O que são essas estrias? Elas seguem a direção que o músculo vai fazer o movimento. Por exemplo, o bíceps tem uma estria nessa direção. Então quer dizer que eu consigo fazer flexão e extensão. Aqui embaixo tem alguns exemplos. Né? Então o bíceps, pode reparar no desenho que o que está em vermelho, que ele tem algumas listras, né? E aquela parte branca da musculatura seria o tendão que se liga, no caso do bíceps, ele se liga no rádio. E no lado direito a gente tem o tríceps, né, que fica na parte de trás do seu braço, que ele vai servir como antagonista do bíceps. Então quando o bíceps contrai, o tríceps está relaxando. Quando o tríceps contrai, o bíceps está relaxando. Agora a gente vai falar sobre o músculo liso. Ele é um músculo que faz uma contração lenta e involuntária. Então ele está a todo momento funcionando no seu organismo e é sempre de uma maneira muito lenta. Então a gente pode ter como exemplo aí o estômago, né? Quando você tem alimento no estômago, ele começa a fazer movimentos, né? Que a gente chama de movimentos peristálticos, que ele vai fazer com que aglomere a alimentação, diminua, né? Isso vai ter uma superfície de contato ideal para ele poder ser digerido. Né? O intestino também tem esses movimentos, o útero feminino, todos eles têm uma musculatura lisa, tá? O ideal para poder fazer o movimento necessário, a função necessária dos organismos. E esses músculos se encontram na parede, né, desses órgãos ocos. Por que é oco? Porque tem um orifício, né, ali dentro, você tem toda a musculatura e por dentro você tem um espaço que pode ser que passe sangue, ou no caso do estômago passe alimento, ácido e por aí vai. Temos também o músculo cardíaco, né, ele é como se fosse uma musculatura estriada esquelética, só que ele possui uma contração involuntária. Então ele está sempre se movimentando de forma involuntária, de forma ritmada, mas ele possui um tecido semelhante ao tecido do seu braço, por exemplo. Né? E ela é uma contração muito forte, porque ela tem que bombear sangue para todo o corpo, então ela tem que ter um movimento na mesma energia que o corpo necessita. Afinal, o corpo em relação ao coração ele é muito grande, ele tem que bombear sangue para todo o corpo, então essas funções têm que ser vigorosas. E ela não depende de estímulo nervoso. Estímulo nervoso a gente vai falar numa próxima aula.
Mas para você fazer a contração muscular do seu braço, por exemplo, você tem que ter uma terminação nervosa que chega até o seu braço e você consegue dar o comando através do cérebro, né? O coração não tem essa necessidade, ele está sempre se movimentando de forma involuntária, sem necessidade de que o cérebro comande esse movimento. Tá? Diferente do liso, que você tem muitas terminações nervosas e o cérebro comanda em que momento ele vai aumentar essa contração, em que momento ele vai diminuir. Então, em resumo, aqui a gente tem um desenho com os 3 tipos de musculatura. Né? A cardíaca, a gente pode ver que tem os pontinhos azuis, isso são os núcleos. Ela tem um núcleo variado, uma parte tem um núcleo só, tem outras que tem mais de um núcleo, né? Pode chegar a 2. Se a gente for ver o músculo liso, eles são mononucleares, ou seja, só tem um núcleo em cada fibra. E o músculo estriado, a gente tem múltiplos núcleos. E agora, falando de uma forma mais aprofundada, vamos falar sobre como acontece o movimento do corpo humano. Então, o músculo ele se liga no osso através do tendão. Né? Nas imagens que a gente viu, a gente tinha a parte vermelha, que era o músculo, e ele tem essa coloração por conta dos glóbulos vermelhos. E a parte branca que a gente vê nos desenhos são os tendões que se ligam diretamente ao osso. Quando a musculatura ela se contrai, né? Por exemplo, esse movimento aqui, é porque a musculatura está fazendo um encurtamento. Então, se o bíceps, por exemplo, se liga aqui no rádio, quando eu encurto a musculatura, esse tendão vai puxar o antebraço em direção à musculatura que está contraindo, no caso, o bíceps. Se eu relaxar, ele vai fazer um movimento contrário. E aí a gente tem alguns pontos a falar. Primeiro, a gente pode fazer movimento de flexão, extensão e isometria. O que é a isometria? A isometria é quando 2 musculaturas fazem a mesma força. Então a gente tem aqui a agonista, né, que é o bíceps, no caso, para fazer a flexão, e a antagonista, que é o tríceps. Então quando eu faço essa flexão aqui, quer dizer que o músculo do bíceps está exercendo mais força do que no tríceps. E o tríceps está se relaxando. Mas para fazer esse movimento de forma lenta, quer dizer que a musculatura do bíceps está se contraindo de forma gradativa, assim como o tríceps está se relaxando de forma gradativa. Tá? Se eu soltar as 2 musculaturas, meu braço basicamente cai. Tá? Quando a gente tem a força de 2 músculos iguais, no caso aqui o bíceps e o tríceps, a gente tem o que a gente chama de isometria, que é quando o seu braço fica parado. Então, para a gente exemplificar melhor, a gente vai ter aqui um desenho, né, de um movimento, de uma contração do bíceps. A parte branca que você vê, né, no braço ali é o tendão ligado ao rádio, e a parte vermelha é o músculo. Então, esses desenhos representam exatamente o que acontece. Quando você tem uma contração do bíceps, a gente faz a flexão, que é a fase concêntrica. E quando a gente tem um relaxamento do bíceps, é o que a gente chama de fase excêntrica. Isso vale também para o tríceps ou qualquer outro músculo, né? Deltoide, por exemplo. Aqui no caso da deltoide, a gente tem 3 músculos que fazem com que a gente tenha mais movimentos. Então, aqui no ombro eu consigo fazer flexão, extensão, rotação. Né? Eu consigo fazer basicamente 6 movimentos aqui, que é um total de movimentos que a gente consegue fazer com algum segmento. Então, aqui você tem inserções nas costas, no peitoral, né? no braço. E tudo isso faz com que a gente tenha uma gama grande de movimentos. Isso a gente pode fazer também, né, com a musculatura da perna, no reto femoral, por exemplo, que a gente faz flexão e extensão, né, com o joelho, com o quadril. Tudo isso segue esse padrão de função. Né? Contração do músculo, inserção do tendão no osso. Quando esse músculo se contrai, esse tendão vai puxar o outro osso, o outro segmento, em direção a ele. Se essa musculatura relaxa, o segmento vai em direção contrária a essa musculatura que está em questão. Tá bom? Então é isso, uma revisão
básica. Na próxima aula a gente vai falar sobre a parte neurológica, como acontece o movimento, como é dado o comando, e aí a gente fecha essa parte de como acontece o movimento do corpo humano.